meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui mais uma vez para o canal Lições de Amor, nesse quadro que visa estudar a obra Paulo e Estevão pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos na segunda parte, no capítulo 6, Peregrinações e Sacrifícios, e hoje nós vamos para o último vídeo deste capítulo. No capítulo anterior, nós vimos que Paulo e Silas, após terem sido flagiciados em praça pública, açoitados, foram presos e, com o corpo macerado, dolorido, eles começaram a orar em voz alta porque não conseguiam dormir, não conseguiam fazer outra coisa para tentar aliviar as dores e render graças a Jesus. E nós vimos que os presos começaram a acompanhá-los nas preces. E então, Paulo, com certa dificuldade, aproxima-se da porta da sua cela e percebe que as celas se abriram, não apenas a sua, mas as dos outros presos também. E aí ele percebe o significado elevado daquela cena, sai e começa a pregar o Evangelho e falar do Evangelho de Jesus aos circunstantes, que, por incrível que pareça, não aproveitam aquele milagre, por assim dizer, para fugir, mas sim, muitos ali se renderam a essas bênçãos, a esse momento único e se converteram ali mesmo à fé cristã. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa história e falar do desdobramento disso para o nosso querido apóstolo dos gentios. Emmanuel vai dizer que ao alvorecer, terminada a tormenta, o carcereiro, Lucano, vai ver o motivo de tanto burburinho, das portas abertas, e ele fica bastante temeroso, porque ao ver as portas das celas abertas, ele pensa sobre a sua responsabilidade em relação àquele evento, e o seu primeiro ímpeto é de tirar a própria vida. E aí vai dizer Emmanuel: Paulo, porém, avança e impossibilita-lhe o gesto extremo, explicando-lhe a ocorrência. Todos os encarcerados regressaram humildes ao seu cubículo. Lucano, o carcereiro, converte-se à nova doutrina. E Lucano, por morar ali mesmo, vai buscar remédios, medicamentos para os primeiros socorros dos apóstolos de Jesus e até alimento e vinho reconfortante, que ele faz questão de servir a Paulo e a Silas. E aí, logo nas primeiras horas, os juízes filipenses são informados e decidem pela expulsão de Paulo e Silas da cidade. Mas Paulo, por conta do seu gênio desassombrado, recusa a soltura. E como ele tinha fundado a igreja da cidade, na verdade na casa de Lídia, ele exige a presença dos juízes, vai dizer Emmanuel, que compareceram bastante receosos. O apóstolo, por se valer do seu título de cidadão romano, pede essa palestra íntima, anuncia o reino de Deus e, exibindo os seus títulos, obriga-os a escutar as suas dissertações relativamente a Jesus. E é interessante como Paulo tinha essa visão além do alcance. Ele já estava pensando no futuro. E aí, nessa conversa com os magistrados, ele diz que o povo daquela cidade tem o direito de seguir a fé cristã, pensando na garantia da manutenção da paz para a igreja nascente naquela cidade. E assim, os magistrados pedem desculpas, dizem que vão permitir que os cristãos convertidos façam os seus cultos, mas pedem que, para evitar novas cenas, novas polêmicas, Paulo e Silas deixem a cidade. E assim, Paulo, já satisfeito, consente e vai rumo a Tessalônica. Nós devemos nos lembrar que Lucas e Timóteo tinham ido para Tessalônica e logo depois Paulo combinou que encontrariam-se os 4 novamente: Lucas e Timóteo, Paulo e Silas. Então ele percebe que os trabalhos lá em Tessalônica continuavam muito ativos, não obstante as forças em contrário. Os judeus em todos os tempos tentaram estabelecer óbices
em relação à propagação da fé cristã, e em Tessalônica não foi diferente. Emmanuel diz que Paulo mantinha-se forte e superior nas mínimas refregas, sobrevinham de sabores, angústias, acusações injustas, calúnias cruéis, mas o valoroso discípulo do Senhor prosseguia sempre sereno e firme através das tormentas, vivendo estritamente do seu trabalho e compelindo os amigos a fazerem o mesmo. Em todas essas cenas, nós vemos um profundo desinteresse pessoal por parte do apóstolo dos gentios, sempre se sustentando com recursos próprios ou indo de cidade em cidade e aceitando a hospitalidade daqueles onde eles estavam, mas nunca buscando nada absolutamente para si. A sua finalidade e o seu objetivo era fazer com que Jesus triunfasse nos corações humanos, onde quer que ele fosse e por onde quer que ele passasse. Então Emmanuel vai dizer que depois de incontáveis atritos com os judeus em Tessalônica, o ex-rabino resolveu se transferir-se para a Bereia. Novos labores, novos martírios, novos desafios. Aonde Paulo chegava, havia uma confusão. Fossem as dissensões farisaicas, fossem os açoites ou a prisão. É incrível. Engraçado que eu comentava sobre isso com minha mãe, e minha mãe comentou, mas ele só podia ser louco. Ou ele era louco, ou ele era uma pessoa que sabia profundamente aquilo que fazia. Uma pessoa que tinha certeza absoluta do seu ideal, a ponto de suportar todos esses cilícios, esses flagelos, sem se importar, colocando acima de todas as suas dores, acima de si mesmo e das suas necessidades prementes, a difusão do Evangelho de Jesus, sem cansaço, sem descanso, sem desistir, sem desanimar. Paulo, por isso, é um grande exemplo para nós, que também passamos pelos nossos desafios, embora numa escala muito menor. E às vezes pensamos em desistir, tomemos Paulo como exemplo. Então Emmanuel vai dizer que Timóteo e Silas foram obrigados a se afastar, porque os judeus rigorosos, tanto em Tessalônica, também estavam na Bereia. E assim, Paulo mais uma vez foi preso e açoitado. Ele já estava acostumado. E então, os irmãos da Bereia insistiram pela sua partida e Paulo deliberou colocar em prática um velho plano, retornar a Atenas. Nós sabemos que em Tarso ele recebeu orientação de tutores que tinham formação helênica, formação grega. Então Paulo sempre teve essa vontade de ir até Atenas, que era o centro intelectual daquela época, com os monumentos gloriosos, os templos soberbos, com o objetivo de falar sobre Jesus, né? Ele tinha uma especial predileção pelos gentios e ele acreditava que seria bem recebido entre aqueles que eram intelectualmente abastados. E então, Paulo decide, anunciaria à cidade famosa o Evangelho de Jesus. Talvez a cidade dos filósofos tivesse ali, nas pregações evangélicas, nos ensinamentos de Jesus, o verdadeiro sentido da vida. E aí Paulo vai. Emmanuel vai dizer que ele penetra a cidade possuído de profunda emoção. Recordando os nobres filósofos que haviam respirado aqueles mesmos ares, rememorou os fastos gloriosos do passado ateniense, sentindo-se transportado ao maravilhoso santuário. Porém, muita gente o tomou por mendigo, esfarrapado, um trapo humano que chegava, como tantos outros, em fluxo contínuo do Oriente desamparado. Mas Paulo não estava muito preocupado com a sua aparência, e sim com o seu discurso, com a pregação que faria, talvez ali mesmo em praça pública. Mas ele vai até o Areópago. Assim, vai dizer Emmanuel, inúmeras pessoas aproximaram-se dele no primeiro momento, mas depois, quando ele começou a falar sobre Jesus e ressurreição, romperam em gargalhadas. Os atenienses não acreditavam, pelo menos naquele momento, na ressurreição. Paulo ficou muito triste, porque
Atenas havia o decepcionado. Estava muito distante das suas mais caras esperanças. Emmanuel diz que era a primeira vez, desde que ele iniciou a tarefa missionária, que se retiraria de uma cidade sem fundar uma igreja sequer. E aí ele tenta mais uma vez. Vai ao Areópago e começa, na sua preleção inspirada, falando sobre o Deus desconhecido. E aí Emmanuel vai dizer que a sua palavra vibrante era muito mais rica e formosa do que aquela que Lucas registrou em Atos dos Apóstolos. Mas, mais uma vez, quando Paulo começou a falar sobre a ressurreição, houve um forte e prolongado murmúrio. E foram saindo um a um, até deixar o apóstolo sozinho, entregue a si mesmo. Emmanuel diz que Paulo ficou naturalmente desolado. No momento não podia chegar à conclusão de que a falsa cultura encontrará sempre, na sabedoria verdadeira, uma expressão de coisas imaginárias e sem sentido. O apóstolo então lembrou que seria preferível arrostar o tumulto dos judeus. Onde houvesse luta, haveria sempre frutos a colher. Mas ali em Atenas havia indiferença. A frieza dos corações que não permitiam que o Evangelho de Jesus pudesse brotar nos seus solos. Quando a gente tem briga, a discussão pode ser inclusive um mecanismo de defesa do nosso ego de negar aquilo que inconscientemente sabemos que tem ressonância com o nosso mundo íntimo. Mas ignorar, desprezar é um sinal pior. Por isso Paulo naquele momento lembrava-se dos judeus. E talvez os judeus estivessem inclusive mais preparados para ouvir do que os próprios atenienses. Quando se viu sozinho, vai dizer Emmanuel, o apóstolo dos gentios despediu-se com serenidade, mas tão logo se viu só, chorou copiosamente. A que atribuir o doloroso insucesso? Ele não tinha ficado exatamente melindrado. Não buscava nada para si, mas pensava que talvez não tivesse correspondido à expectativa do próprio Salvador, onde possivelmente ele teria errado como orador. Orando, suplicando a Jesus proteção e que acalmasse essas sombras na sua alma, recebe a boa notícia de Timóteo chegando de Corinto. E assim, nós vamos ver o desdobramento dessa história. É interessante essa passagem de Paulo em Atenas, porque nem sempre nós falaremos para pessoas que já estejam despertas e com o coração preparado para ouvir. E muitas vezes nós seremos pagos com a ingratidão, a indiferença. E precisamos estar preparados para esse tipo de coisa. Não podemos nos esquecer que Jesus, ao se despedir desse mundo, esteve ao lado de dois malfeitores que desconheciam a sua excelência espiritual. Os seus bem-amados, aqueles que conviviam proximamente com ele, abandonaram-no. Jesus nos mostra que a maior dor é o abandono e a ingratidão dos nossos. Mas precisamos superar todas essas dores, porque nenhum bem que a gente faz fica esquecido. E que mesmo que aquela semente do Evangelho não tenha brotado e frutificado naquele momento, dará frutos no tempo certo. É que precisamos saber esperar o tempo de Deus. Espero que vocês tenham gostado, meus amigos. E até a próxima, se Jesus permitir.